me inscrevi no Ironman. 3.800 metros de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. E a partir do Ironman me senti seguro e capaz de fazer qualquer prova, qualquer desafio. E aí pessoal, tudo bom? Então hoje eu estou aqui no nosso quadro de Frente a Frente com a Odontologia do Esporte e com um convidado muito especial, colega de profissão, atleta, professor doutor André Calabait, além de dar aula na Universidade Federal do Paraná, doutor em prótese, mestre doutor em prótese odontológica. Ele vai contar um pouquinho da sua experiência e como de dentista ele se tornou um atleta de alto rendimento. E alto rendimento mesmo, gente, porque André Calabait, pela terceira vez, convocado e classificado para disputar o Mundial de Triatlon do Xterra. Então, professor, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da tua história dentro dessa parte acadêmica, Como você escolheu a odontologia e depois vai contar um pouquinho para a gente como você juntou a tua paixão pelo esporte junto com a tua profissão. Bom dia, boa tarde, galera, Estamos aqui a convite do professor Eli, uma grata satisfação para mim. Eu escolhi a profissão de odontologia de uma maneira muito fácil. Meu pai é dentista e o assunto sempre nas refeições em casa era odontologia, o dente que soltou, o paciente que não veio. E aí foi fácil para mim escolher a profissão. Então já está no sangue. Minha mãe era auxiliar odontológica dele, então em casa já foi uma tradição. Ô professor, mas para você entrar nessa parte acadêmica, escolheu a profissão, virou dentista, saiu do consultório para dentro de uma sala de aula. Como que foi essa transição? Então, essa transição aparentemente fácil, não é tão fácil assim, São anos e anos de trabalho para se chegar lá. Eu digo, isso é um tijolinho por dia nesse muro que a gente está construindo na vida, Após me formar em odontologia na Universidade Federal também, e eu quis voltar para minha cidade de origem, lá onde meu pai tinha o consultório, cidade do interior. Ele falou que eu não deveria voltar, que eu deveria permanecer na cidade grande, permanecer em Curitiba para fazer o meu próprio caminho e não seguir os passos dele, porque ele achava muito limitante, ficar lá como ele. Ele queria ver algo a mais, vamos dizer assim, E aí fiz especialização, fiz mestrado, doutorado lá na Unicamp, consegui nesse momento da vida bolsa, que era tão difícil, bolsa da FAPESP. E aí faz-se projeto, tese, defesa, e fui me preparando para poder um dia participar do concurso da universidade, Então eu esperei e aguardei uma vaga para entrar na Universidade Federal do Paraná por 18 anos. Caramba. Então nesses 18 anos eu fiz essas 3 pós-graduações, eu dei aula em outras universidades particulares, sempre na área de prótese. Então sempre me vinculei à área de reabilitação e oclusão, sempre foi a minha paixão dentro da odontologia. Professor, e como foi a questão tua e a tua intimidade com a parte do esporte? Na tua casa, os seus pais sempre incentivaram, ou você teve um incentivo próprio, ou você praticava uma modalidade que você gostava? Qual que era a modalidade? O que você fazia no seu dia a dia? Desde pequeno foi muito ruim de bola, Sempre era aquela pessoa que usava a botinha ortopédica na minha época e todo mundo selecionava para ficar no time deles, mas não porque eu jogasse bem, de medo das caneladas que eu dava, Então a botinha ortopédica me fez ver que eu não era da bola, do futebol, Que é o nosso esporte mais tradicional do Brasil, Então nunca fui um esportista, nunca tive grande destaque. Na época da infância, da adolescência. Na época da faculdade, eu comecei a fazer musculação. Eu era muito, muito franzino, muito pequeno, Pesava 70 quilos, Com 1,80 m, parecia uma taquara, Então, eu comecei a querer ficar forte, comecei a treinar musculação e fiz muitos anos de musculação, Mas uma musculação sem muita orientação, Então acabei ficando bastante hipertrofiado, bastante pesado, Uhum. Até gordo, diria assim, Que legal. E como surgiu o triatlon, E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque quando a gente fala em triatlon, tem várias modalidades. É um esporte que tem várias modalidades, várias competições diferentes. E cada competição leva o atleta, a pessoa que pratica, a ter um treinamento específico, Por que o triatlon, professor?
O triatlo entrou na minha vida quase que sem querer, vamos dizer assim. Porque o momento do início do esporte foi por uma questão de saúde mesmo, né? Eu tive uma visita ao médico, né? E com 40 anos de idade, numa consulta de rotina, ele me prescreveu 5 ou 6 medicamentos, né? Fruto da minha vida pregressa, sedentária e só de academia, né? Então me prescreveu lá medicamentos para colesterol, pressão alta, pré-diabético, uma série de situações próprias de uma pessoa de 40 anos, né? E a partir daí ele falou para mim, fez um desafio, o médico me desafiou, falou, se você começar a fazer uma atividade aeróbica, talvez você não precise tomar os medicamentos, mas já leve a receita, porque eu acho que você não vai conseguir, né? Que é o que ele via diariamente no seu consultório, as pessoas desistindo e indo para a medicação. Eu comecei a correr naquele momento, né? Eu estava bastante pesado, né? Próximo dos 110 quilos, né? E não conseguia me movimentar, eu não conseguia correr nem 500 metros, né? E comecei então a trotar e caminhar, até que eu comecei a correr, comecei a dar os primeiros passos na corrida, e a partir daí eu comecei a me desafiar. Tinha uma prova de 5 quilômetros, dessas do circuito de circuito de corrida de rua, e pela primeira vez eu fui numa corrida que tinham 3.000 atletas inscritos. E aí eu pensei, mas que mundo é esse, né? Que eu não vivo, que está acontecendo diariamente aí, né? E a partir daí do início da corrida, eu fui convidado nos finais de semana para pedalar até um restaurante, lá no estradas rurais, no meio do mato, para comer uma comida típica colonial, né? Eu falei, mas pedalar 20 quilômetros para almoçar e voltar, né? Vou ter que pedalar 40 quilômetros? Acho que eu não aguento. E comprei uma bicicleta bem ruinzinha, por sinal, uma bicicleta que a gente vê em supermercado, né? E sofri. Sofri, tinha uma Kombi de apoio, né? Não entrei na Kombi, né? E comecei a pedalar regularmente, final de semana, com aquela bicicleta. Fui evoluindo também na bicicleta e comprei uma bicicleta melhor, uma bicicleta de montanha, uma mountain bike, né? E aí, a partir desse momento, já estava correndo e pedalando, né? De um principiante qualquer. E a professora, então, que cuidava da corrida, falou para mim, André, você já está pedalando e correndo. Por que você não aprende a nadar e não faz um triatlo? Aí eu pensei, por que não? Né? Entrei na natação, me inscrevi numa prova de triatlo, de asfalto, um short, que eu já vou explicar como são as modalidades do esporte, do triatlo. E 4 meses antes da prova, eu fui aprender a nadar. Cheguei na piscina, o professor disse, você sabe nadar? Eu falei, não, vim aprender, mas eu já me inscrevi numa prova. Ele se assustou, falou, nossa, mas assim, tão receita? Eu falei, é um desafio. Vou ver se eu não morro afogado. Tá bom. Então, nesse momento, eu iniciei no triatlo. Então, o triatlo são 3 modalidades. Inicia na natação, a corrida, aliás, inicia na natação, vai para a bicicleta e finaliza na corrida. Então, são as 3 modalidades do triatlo. Ô, professor, mas nessa primeira prova, você falou do short triathlon, né? Você recentemente aprendido a nadar. Qual que foi a distância da natação nessa primeira prova e como foi a tua primeira experiência? A primeira experiência é igual o primeiro sutiã, né? A gente nunca esquece. Valizer, né? Aproveitar a propaganda. A primeira experiência é inusitada, né? Estar no pórtico de largada com vários atletas, com roupa de borracha, todo mundo com o seu gorrinho colorido, nas várias categorias que largam, é realmente emocionante, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. A primeira prova que eu fiz é um short triathlon, são 750 metros de natação, são 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida, né? Corrida a pé. Então, a distância inicial da natação foi 750 metros. Ô, Calabate, até para levantar aqui alguns questionamentos, né? Então, eu imagino, não sei se foi isso que aconteceu, você vai me dizer,
mas você treinou isso numa piscina fechada. De repente você se inscreve para uma prova, normalmente triatlon é prova aberta, e você sai da piscina para o mar, que é totalmente diferente até o estilo que você nada. Foi isso mesmo ou você fez um triatlon com uma piscina fechada? Não, o triatlon que eu fiz foi o triatlon do Sesc, foi um triatlon grande, já com 1.200 atletas inscritos, e eu já caí já no desespero de nadar junto às talvez 200 pessoas que largaram no mesmo momento que eu, já no primeiro momento. Então, nadar no mar tem várias diferenças entre nadar na piscina, né? Então, a primeira experiência foi assustadora, na verdade. Porque no mar você, além de nadar bem, tem que se direcionar, se posicionar bem no pelotão de natação, né? Para não acabar não levando um chute ou uma abraçada sem querer, uma cabeçada. Então você nada no meio do rebanho, que eu digo, né? E o pessoal é ávido para chegar em primeiro. Ninguém larga para chegar em segundo, nem em último, né? Todo mundo larga para ganhar, né? Então, a dificuldade da navegação, a dificuldade da correnteza no mar, da ondulação, né? E da água salgada, né? Na piscina, às vezes, um pouco de água vai na boca e no mar a sensação do salgado piora bastante a natação. E você sabe que eu fui nadador e sempre nadei em provas de piscina fechada. E eu fui fazer uma prova aquática no mar, que era uma travessia lá da Ilha do Mel, acho que dava mais ou menos 5 km. E foi essa sensação que sentiu, foi o que eu senti também, totalmente diferente das provas de piscina. A adrenalina era uma. Quando você está tudo junto ali, que você falou, aquelas 200 pessoas, coração acelerado, de repente o cara apita lá para todo mundo sair, todo mundo corre ali na frente porque ninguém quer ficar para trás. Cara, eu tive uma experiência muito ruim a minha primeira vez. Primeiro que a visibilidade dentro do mar é totalmente diferente. Segundo que o pessoal vai passando por cima de você. Então o pessoal fala assim para mim, pô, professor, mas tem trauma dentário em nadador, em maratona aquática? Muito, porque o pessoal vai batendo perna, vai passando por cima. Eu lembro que no começo dava abraçada em cima das pessoas, dava aquela parada para ver se tinha machucado, acontecido alguma coisa, mas as pessoas, na verdade, não estão nem prestando atenção nisso. Cara, e para mim foi uma experiência muito ruim. E outra coisa difícil para mim foi a questão de respiração, que é totalmente diferente, e isso que você falou, de eu estar me localizando para estar chegando ali naquele outro ponto. Então isso foi uma das coisas que me assustou bastante quando eu mudei da natação de indoor para outdoor. Mas em contrapartida, toda essa adrenalina que você falou, né, isso traz uma outra motivação e outros desafios para a gente também, né, Calabite? E assim, desse short triathlon, né, que eu sei que dentro da tua carreira como atleta, e as pessoas pensam assim, pô, atleta é aquele cara que ganha dinheiro só com isso. Eu estava conversando contigo antes. Às vezes você é mais atleta do que o cara que só vive disso. Porque além da tua profissão, você tem que treinar 3 modalidades, às vezes até por dia, que você comentou hoje, né? E você tem que fazer isso com excelência. Às vezes os resultados que você atinge não são os mesmos resultados de um profissional, mas o teu treinamento é tão grande quanto de um atleta profissional. E você percebeu que dentro dessa mudança de qualidade de vida, né, isso te trouxe alguma condição de saúde diferente, além da melhora? Você percebeu algumas diferenças dentro dessa questão bucal também, como dentista, ou não? Eu continuo observando os pacientes, continuo observando as pessoas numa visão odontológica, né? Continuo atendendo pacientes e visualizando bocas de atletas, né? Então tem algumas percepções diferentes, né? Por exemplo, no triatleta usa bastante suplemento, né? Suplementação. Vai ao nutrólogo, vai ao nutricionista, muda os hábitos alimentares, muda a sua suplementação para aguentar essa carga grande de treinamentos. Hoje, como você acabou de falar, já foram 3 treinos, né? E o dia ainda nem terminou, né? Então já fiz praticamente 3 horas de atividade física intensa, dentro do limite. E eu preciso estar bem, porque amanhã eu tenho mais 3 treinos. Então essa recuperação rápida, quem nos fornece e propicia, além da alimentação, é a suplementação. Logicamente que prescrita lá pelo nutrólogo. Então essas suplementações, eu tenho observado, por exemplo, a vitamina C, que existe bastante corantes da cor laranja, da cor marrom,
o acúmulo de cálculos muito intenso nessas cores, né? Então, observo uma diminuição na salivação, muitas vezes, e observo também nos nadadores uma alta acidez, né, bucal, em função, muitas vezes, do cloro da piscina, do sal da piscina, do tratamento, enfim, da água da piscina, o que gera alterações bucais, né? A nossa odontologia está muito ligada ao esporte, né? Você veja, na hora da natação, por exemplo, você foi nadador, você sabe, nós colocamos apenas meia boca para fora da margem da água, né, da superfície da água. Então, essa virada de cabeça, essa modificação de posição da mandíbula para buscar o ar e evitar que a água entre na boca, várias e várias vezes repetidas, né? São treinamentos de segunda a sexta-feira, com 3.000 metros de natação em cada treino. Então, quantas vezes nós movimentamos a cabeça para o lado, né? Às vezes para o mesmo lado. Isso. Né? Tem nadadores que não conseguem nadar para o lado esquerdo ou para o lado direito, só nadam para um lado. Então, esse movimento gerando algumas situações no atleta, né? Você veja, professor, isso que você comentou, bem interessante, né? Que são particularidades referentes à tua modalidade que você escolheu, né? E ainda a tua modalidade requer outras habilidades. Você falou da natação, mas tem a corrida e a bicicleta. Eu lembro que uma vez eu fiz uma corrida, uma meia maratona, e a nutricionista falou assim, pô, é legal você suplementar, né? Porque são 21 quilômetros. E aí ela me deu um sachê de gel carboidratado, e eu lembro que exatamente por causa disso que você falou, diminuição de saliva, aquela xerossomia transitória, cara, lá pelo 10º quilômetro eu fui fazer o consumo do gel carboidratado. Cara, eu não conseguia deglutir, porque não tinha saliva. Aí o pessoal falou assim, pô, mas por que você não tomou água? Tente tomar água correndo. Então são experiências às vezes que os atletas passam e você começa a se colocar no lugar deles e entender o porquê que aquele resíduo de carboidrato fica durante muito tempo na sua boca, porque você não tem saliva, né? E por que você tem essa dificuldade de deglutir? Porque você está fazendo movimentos contrários, né? Tanto é que tem algumas pesquisas que mostram que atletas da corrida têm muito mais refluxo esofágico, exatamente por causa da atividade. E isso pode contribuir de forma negativa para a saúde do nosso dente. A gente brinca bastante hoje, né, que às vezes as pessoas praticam uma modalidade física, então tem o corpo saudável e não tem o cuidado com a boca. Então às vezes a boca acaba adoecendo por causa dessa mudança de estilo de vida. Então acho que isso que você acabou percebendo com os seus pacientes também, né, André? Acaba percebendo bastante essas pequenas alterações que vão se deixando, com o tempo as pequenas se tornam grandes alterações. Esse é o que é o grande problema. E né? aí desgaste dentários, a gente começa a ver que além do fisiológico, esses atletas fazem muito apertamento. Você se percebe apertando os dentes durante a sua corrida ou durante a sua prática de atividade ou não? Tem momentos que sim, né? O momento que antecede a largada é um momento muito tenso, né? Todo mundo está nervoso, né? Você pode ver numa largada de corrida, ou de triatlon, ou de bicicleta, as filas aos banheiros são grandes, né? O nosso parasimpático age e tá todo mundo nervoso, tá todo mundo tenso. Então esse apertar de dentes é um contexto, né? Além de várias alterações intestinais, gástricas, ainda a liberação de ácido, né? E você tem ainda a questão do apertamento dental. É comum. Na natação, acaba que os primeiros momentos, como você falou, a dificuldade de passar por aquele pessoas e o movimento, você acaba depois relaxando. Você entra no ciclo. Aí você vai mudar de atividade e vai pegar a bicicleta. Especificamente no campeonato que eu faço, que é um triatlon cross, né, ou triatlon off-road, você pega muitas erosões, subidas, muitos galhos, lama. Então, a todo momento você está freando e acelerando e fazendo força. Então, nesses momentos você está apertando os dentes, né? Instintivamente você está apertando os dentes. Ô André, e como foi a tua transição, né? Você começou num triatlon, num short triatlon, e aí você foi progredindo para provas mais longas. Como é que foi a tua adaptação, o teu treinamento, até chegar na modalidade hoje que eu acho que é a tua preferida, que talvez você teve um maior destaque dentre tantos triatlons, né? Mas você passou aí por Ironman, provas mais longas, como é que foi? Eu iniciei no short triathlon, que é o caminho, é a porta de entrada para vários triatletas, né? Todo mundo que gostaria ou que pretende fazer um triathlon, inicia pelo short.
porque são medidas menores, distâncias menores, né? E você vai lentamente evoluindo, né? Eu treinava uma vez por dia, nesse momento, nessa ocasião. Eu tinha um percentual de gordura, que hoje eu estou preocupado com isso, na época não estava, de 35%. Então, se pensar que tempos atrás eu tinha mais de 1/3 do meu corpo de gordura, né? Carregava um peso extra. E hoje a gente sabe que a performance do triatlon é leveza, é peso. Quanto mais leve, melhor. Né? Então você vê pessoas hipertrofiadas não se dando bem no triatlon. Né? Os que migram da academia imediatamente que vão para o triatlon demoram um tempo até, entre aspas, afinar o corpo. Né? Mas afinar com qualidade, né? Não adianta ser magro sem a composição muscular, né? Então, a partir do short, você vai evoluir para um triatlon. Eu evoluí para um triatlon olímpico, que são as medidas olímpicas clássicas de um triatlon, que é, inclusive, dos Jogos Olímpicos. Então, nós estamos falando de 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. Isso feito em ambiente outdoor, sempre, mas em asfalto. Então, o triatlon clássico, são bicicletas road ou speed, né, que vão fazer a sua rolagem aí nos 40 quilômetros no asfalto, exclusivamente. Né? E a corrida dos 10 quilômetros também no asfalto. Então, a partir daí, eu fiz alguns shorts, triatlons, pelo menos uns 3. Fiz o olímpico, uns 2, aproximadamente, e fiz a grande loucura. Me inscrevi no Ironman. Então, o Ironman, para quem não sabe, né, eu fiz a prova com 47 anos, tendo começado a correr com 41, tendo comprado uma bicicleta com 42 e aprendido a nadar com 42. Então, estou há aproximadamente 11 ou 12 anos no triatlon, né? E com 5 anos ali fazendo as provas, eu fui fazer o Ironman. Então, o Ironman é uma prova de 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Então, é a maior prova de triatlon, né? Que se tem conhecimento, começou lá no Havaí e tradicionalmente se espalhou pelo mundo, né, essa prova do Ironman. E o Xterra, da qual eu participo hoje, segue também um pouco dessa tradição havaiana, né? Sempre a final mundial do Ironman e do Xterra também acontece no Havaí. Que legal. Né? Então, a partir do momento que eu fiz o Iron, é uma emoção indescritível a chegada, é um momento único na vida da pessoa. Creio que as empresas, os grandes CEOs, se tiver um critério de desempate a ser feito entre 2 possíveis candidatos, certamente vai se perguntar se ele fez um Ironman. Porque a superação que precisa para fazer uma prova dessa, o foco, são meses de treinamento até finalizar uma prova dessa, próximo de 11 horas, 10 horas, 12 horas, depende do preparo de cada um. Eu, particularmente, fiz em 11 horas e 30 minutos. Fiquei muito feliz, cheguei inteiro, não morri, estou aqui inteiro até hoje. E a partir do Ironman, me senti seguro e capaz de fazer qualquer prova, qualquer desafio. Muito legal essa tua experiência, né? Realmente, todo mundo fala que fazer um Ironman é uma coisa indescritível, né? Mas você sai de uma superfície de asfalto e você vai para a natureza, onde cada prova é uma prova diferente. Né? Às vezes no Ironman o que muda é a umidade, o calor, são situações climáticas. Mas como você falou, é asfalto. Vai dar 180 km no asfalto, vai correr uma maratona no asfalto. E quando você faz essa mudança, né, do asfalto para a terra, né, a bicicleta é totalmente diferente, o treinamento é totalmente diferente. E você fez várias transições dentro do triatlon, né, de provas mais curtas para mais longas, do Ironman para o Xterra. E hoje, para quem não sabe, o André ele é um dos embaixadores do Xterra, ele vai contar um pouquinho sobre isso também, né? Mas como foi essa transição do Ironman para o Xterra, que é totalmente diferente? Eu tive a grata surpresa e, por que não dizer felicidade, de me tornar embaixador do Xterra.